Olha, na segunda-feira, dia 13, começam as aulas em toda a rede estadual do Piauí. O planejamento pedagógico acontece nas escolas até a próxima quarta-feira. O fim do período letivo está marcado para o dia 11 de julho. Então, vou convidar o Elivaldo para conversar aqui no estúdio com a gente, com a secretária estadual da Educação, Rejane Dias. Bom dia, secretária. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, secretária. Bom dia. Tudo pronto Bom nas dia escolas estaduais para o início todos. do ano letivo, do semestre letivo também? Então, graças a Deus, tudo planejado, né? Do ponto de vista do planejamento pedagógico, como você bem colocou, e fizemos a primeira parte da formação dos nossos novos diretores e coordenadores pedagógicos, porque é importante a gente colocar que, na verdade, nós estamos inovando e também atendendo às exigências aí, que é meta do Plano Estadual de Educação, é meta do Plano Estadual de Educação, que é exatamente trabalhar a eleição democrática dentro das escolas. Só que essa inovação que nós estamos propondo é exatamente quem quiser hoje ser candidato a diretor das nossas escolas ou coordenador pedagógico, ele vai passar por uma formação e depois dessa formação nós vamos criar o banco de gestores, que compreende também aí provas objetivas, porque depois que vamos passar o quê? Uma semana aí assistindo várias aulas e tudo, para a gente saber se realmente o conteúdo foi aprendido. E depois, como eu já falei, a criação do banco de gestores. E essa eleição acontece logo depois do início do período a letivo? eleição vai acontecer, por exemplo, na escola que tiver mais de um candidato. Aí nós vamos para a eleição. Quem é que faz a escolha, portanto, desses novos diretores e coordenadores pedagógicos? Aliás, só diretores, porque não entra aí o coordenador pedagógico. É exatamente a comunidade escolar, professores, alunos, enfim, a comunidade escolar. Deputada, em relação ao reajuste do piso salarial dos professores, como ficou resolvido? Vai ser parcelado? O que ficou acertado com a categoria? Então, Elivaldo, nós tivemos uma primeira tratativa com o Sint, tanto eu como o secretário de Fazenda, Franzé, com a direção do Sint, a presidente Odeni e alguns diretores, e levamos a proposta do governador. Que, aliás, foi o primeiro governador a sentar com o próprio sindicato e apresentar uma proposta, que seria de parcelamento. Então, ele autorizou 4% agora em janeiro, no contra-cheque, e 3,60% que deve ocorrer em julho. Para chegar ao piso nacional, que é de 7,6%, mais ou menos. 7,64%, né? Que é 3,64%, né? Então, assim, isso deve acontecer em julho. Então, eles ficaram de analisar, devem ter uma assembleia agora, dia 10, levando essa proposta e aí vamos decidir. Então, a gente faz esse apelo, né? Porque, do ponto de vista do planejamento da secretaria, da organização da secretaria, a gente fez toda a nossa parte. Evidentemente que o ideal que o governo pudesse pagar tudo de uma vez seria o ideal, como eles querem, mas diante de uma crise dessa, de uma dificuldade terrível que os estados vêm passando, fica bastante complicado. Por exemplo, todos os estados, o que a gente tem escutado, de todos os secretários que eu tenho conversado, secretário de Educação, e o povo brasileiro também sabe, porque isso é público notório. Agora mesmo vocês falaram aí a quantidade de pessoas demitidas, é uma situação muito difícil, muito complicada. Então, a gente faz esse apelo no sentido de que todos possam entender e ver o esforço realmente que o próprio governador tem feito nesse sentido. Agora, secretária... A quantidade de professores, né? Porque o Fundeb ele não cobre, Nádia, os professores aposentados, ou seja, os salários dos professores aposentados. É o Tesouro Estadual que banca o Tesouro. O problema é esse aí, né? Ou seja, aquela história do caos da Previdência, né? Então, ele cobre quem está em sala de aulas, que são os professores da ativa. Agora, esse a gente fala gargalo dos professores e agora, esse ano, no começo do ano, a Secretaria de Educação já começou a chamar os professores aprovados no último concurso público. E até o próximo ano, todos que estiverem dentro do prazo de validade do concurso também vão ser chamados. Graças a Deus, aí eu acho que essa pauta a gente avançou bastante, né? No início, o governador autorizou o chamamento de 800, para começar 800 concursados, e agora vai ser gradativo. Vamos chegar a 1.360 professores, agora já nessa segunda etapa do chamamento, que deve finalizar lá para julho do próximo ano. Então, 360 professores, 340, perdão, serão chamados agora
já no primeiro semestre e assim gradativamente, até a gente concluir lá, repito, em julho do próximo ano. Aí chama todos. E as escolas de tempo integral, elas avançam conforme o governo sempre tem dado acenado nessa direção? Então, aí é outra meta também do Plano Estadual e do Plano Nacional de Educação. Então, o governo federal, na verdade, ele propôs a criação de novas escolas de tempo integral e com aporte de recursos a mais para os estados, que eles sabem muito bem, o próprio MEC, enfim, de que hoje o ideal é que todas as escolas realmente estivessem no regime de tempo integral, porque a gente sabe que melhora de forma efetiva e de forma significativa os indicadores da educação. A gente sabe disso, a gente acompanha esses dados. Entretanto, aí esbarra na questão financeira, porque o problema é você sustentar uma escola como essa. Então, como houve um aporte de recursos a mais do governo federal, a gente viu ali a possibilidade de aumentar as nossas escolas. Tanto é que nós conseguimos mais 30 escolas. Que, na verdade, os diretores também estão passando aí por uma formação que iniciou ontem no Tribunal de Contas. Vão passar aí praticamente uma semana, não é, de formação, também mais o coordenador pedagógico, de tal maneira que a gente vai chegar a quase 70 escolas de tempo integral no estado do Piauí. É uma estrutura muito grande. Ao todo, contando com todas as escolas, esses 70 de tempo integral. Porque nós já tínhamos, né? São mais quantas 30. escolas estaduais ao todo no Piauí? Quantos professores e estrutura à disposição dessas escolas, secretária? Olha, Nádia, são em torno de aproximadamente 760 escolas que nós temos em todo o estado do Piauí. Nós temos aproximadamente quase 15 mil professores, né? É uma grande estrutura, É uma mega estrutura. É uma mega estrutura. Mais o Bom, substituto. E se Deus quiser e der tudo certo, então no dia 13 tem a Assembleia aí do Síndico no próximo dia 10. Os professores estarão em sala de aula para o início do ano letivo de 2017. Eu queria agradecer à secretária Rejane Dias pela presença aqui no Notícia da Manhã. E rapidamente dizer que nós vamos inaugurar a segunda escola padrão FNDE agora sexta-feira, viu? Entregamos a de Esperantina e vamos entregar no Grande Disseu, com mais de 14 cursos técnicos aí para a nossa juventude. Eu vi a de Esperantina, fico bastante E a de Disseu também estava na fase final, muito bacana, muito interessante lá. Sim, na escola do Disseu. Vamos entrar aí com mecânica de moto, de carros, enfim, entre outras oficinas aí, que é muito interessante para a nossa juventude. Muito obrigada, secretária. Um bom dia para a senhora. Elivaldo, vamos à última de hoje. Nádia, ontem o presidente da Assembleia, Temístocles Filho, convocou os partidos para acelerar a indicação dos representantes nas comissões técnicas e também nas lideranças dessas legendas. E este ano, Nádia, pela pulverização dos partidos do plenário da Assembleia, há uma tendência de formação de blocos para garantir mais espaço dos partidos com pouca representação, 1 ou 2 parlamentares. E é importante que as comissões sejam formadas, até porque as matérias precisam das comissões, como, por exemplo, a de Constituição e Justiça. Já chegam matérias na casa, como reajuste no Tribunal de Contas do Estado, em outros poderes. Já chega a mensagem do governo também propondo alterações, propostas de uma mini reforma administrativa, enfim, são matérias que dependem de formação das comissões técnicas e o presidente Temístocles espera que elas sejam formadas até, no máximo, a próxima semana. É preciso que elas sejam formadas para que as matérias avancem até chegar ao plenário para a votação dos deputados.